Bem-vindos novamente. Estamos na segunda parte do programa Inclusão em Pauta. Hoje recebendo a nossa convidada Kelly, que está discorrendo sobre a deficiência e os deficientes no mercado de trabalho. Estamos vendo os conflitos, os problemas e as soluções viáveis para nós avançarmos no processo chamado inclusão. Ainda tem muita coisa a ser feita e o debate está em aberto e precisamos fazer avançar as leis que já existem. O problema não são as leis. Leis temos bastante. LBI, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma série de leis que garantem essa acessibilidade, como ela falou agora, e de cotas, mas se não houver boa vontade, se não houver o desejo de fazer a inclusão e fazer a justiça, não vamos avançar muito. Então vamos ter que ir para o lado jurídico e não é o melhor caminho. O melhor caminho é a conscientização tanto de patrões quanto empregados, de direitos adquiridos de um público que tem não privilégios, mas eles têm certas limitações que precisam ser compensadas através de ferramentas já estabelecidas nas próprias leis para fazer essa inclusão. E aí teremos uma sociedade mais justa e poderemos nos considerar realmente como irmãos. É isso aí. E nessa segunda parte, então, vamos continuar com as perguntas para a nossa querida Kelly. Vamos lá, então. Mais uma pergunta. Quais as principais barreiras no processo de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho? Armando, como você mesmo disse, eu acho que a boa vontade dos empregadores, né, não só em adaptação, mas antecedendo um pouco isso, se permitindo entender que não tem conhecimento da causa, como fazer, e assim possibilitar em busca de pessoas adequadas que possam orientar, que possam auxiliar nesse processo de desconstrução da integralidade, só colocar lá e só para cumprir normas e leis. Então, eu acho que as principais barreiras que a gente encontra, novamente a gente vai falar um pouco da educação, né? A gente teve até, você recebeu aqui, né? O William, um para-atleta, que teve problemas de comunicação sem uma professora adjunta quando estava fazendo o EJA, que era no ensino médio. Esse processo de exclusão a qual passou, né, para a pessoa com deficiência no nosso país, a gente sabe disso. E quando há inserção, no caso dele, ele teve o professor adjunto só no ensino básico. Só no básico. Né? No ensino médio ele não teve que se virar sozinho mesmo, se virar sozinho mesmo. Então a gente entende a limitação do processo educacional, que ele não teve o olhar adequado para isso, né? Então, educacionalmente falando, é um desafio ainda para a educação, e se admitir isso, se permite estudo e se permite avanços, né? A gente acaba de ver agora, dia 1º de outubro, mais ou menos, a aprovação da PNN, que é a Política Nacional da Educação Especial, sancionada, aprovada, e ela diz basicamente o quê? Que induz as pessoas as pessoas especiais a procurar escolas especiais. Ou seja, é um retrocesso no processo de inclusão que a gente está passando aí, agora, né? Para ver a gravidade do que foi e do que pode vir a ser, se acaso isso realmente as pessoas não se mobilizarem para reverter esse quadro. Inclusive estão alegando, os defensores dessa medida provisória, estão alegando que dessa forma os deficientes teriam uma atenção melhor. Mas isso a gente já tem visto no passado. Se no passado já havia essa segregação, porque você isolar um grupo, uma pessoa, é realmente você segregar. E mesmo que você justifique falando, não, ela precisa de uma atenção especial, será que ela não pode receber essa atenção especial estando junto? E se ela estiver separado, quais garantias o Estado
ou a escola vão dar para que realmente melhore a condição de... Porque não é só o aspecto ligado à educação em si, né? As matérias, o aprendizado das matérias, mas é uma questão também da sociabilização. Da inclusão, exatamente, que promove o aprendizado, né? Exatamente. O caso do William, eu acho que até é bastante típico em relação a isso, porque ele mesmo mencionou aqui, quando esteve a semana passada, que mesmo não tendo essa professora adjunta, houve incentivo por parte dos colegas e de professores, falando para ele continuar, apesar de todos os obstáculos. E ele resolveu enfrentar, mas ele admite, e conhecendo outras pessoas com deficiência também visual, que muitos desistiram quando não viram esse apoio acontecer. Então, para que a gente vai ter que ter outros guerreiros como o William, se na verdade ele teria o direito que ele teve no ensino básico, ele teria que ter no ensino médio. Então é uma questão só de justiça, de fazer o barco andar. E realmente, algum caso especial de pessoas muito especiais que não tenha como você fazer a educação junto, num ambiente junto, integrado, talvez uma sala separada, talvez um lugar separado, mas logo na sequência daquela instrução normativa da matéria, já integrá-lo ao mesmo tempo. Agora, quando você leva essa pessoa para um outro local, em um outro endereço, e ele vai ficar de repente sozinho, ou mesmo com uma tecnologia assistiva, mas já totalmente isolado e sem a chance de voltar para a sua classe, para fazer a inclusão social, que é o aspecto muito importante, a comunicação, a sociabilização, a gente está realmente dando um passo atrás. Estamos vivendo, agora que estamos no nível 3 da evolução, no processo de integração, estamos voltando para o processo de segregação, que é a separação. A separação ela pode ser justificada, mas em casos muito especiais e somente para receber instruções específicas que não possam ser recebidas em ambiente coletivo. Somente nesses casos. E parece que não é o caso, até onde eu tenho conhecimento desse projeto, mas exatamente, ele está em trâmite. Então vamos ver aí, tem os deputados, e a gente vai trazer mais informações sobre o andamento disso, e até vamos ler de cabo a rabo, porque falaram que é bastante longo esse texto, e vamos trazer mais informações sobre como se vai dar essa chamada educação especial em ambiente separado. Ok? Então vamos partir para uma próxima pergunta. Já falamos das barreiras, de muitas barreiras, né? Tem várias delas. E como lidar então com a baixa remuneração que normalmente as pessoas com deficiência acabam recebendo como, entre aspas, prêmio por ter uma deficiência simplesmente, o que já denota, né, para a mesma função ter um salário menor do que outros, do que os iguais, né, do que as pessoas convencionais, já denota também que há dificuldade nessa inclusão no aspecto salarial, que é o empoderamento. O salário é um dos aspectos, talvez um dos mais importantes, do empoderamento da pessoa com deficiência, para que ela não precise... autonomia muito grande. Autonomia, para que ela não precise ficar dependendo de benefícios indefinidos e estatutários, enfim. Circulares, não vai sair daquilo. Isso. A possibilidade de crescimento, desenvolvimento da pessoa com deficiência, ela é extremamente comprometida, né? Bom, em relação à baixa remuneração, a gente volta a falar de qualificação, mas a gente passa a falar na questão da empregabilidade, né? Hoje não há nenhuma novidade dentro das empresas o plano de carreira e a oferta de gratificações relacionadas a estudo, a desenvolvimento pessoal, né? Isso é ofertado aos funcionários de grandes empresas, porque a empresa entende que isso vai agregar a cultura da empresa, ao crescimento da empresa, não só do funcionário em si, né? No caso da pessoa com deficiência, é a mesma coisa, né? Essa pessoa ser incluída, né? Ser acolhida dentro do processo cultural de uma empresa,
partindo do pressuposto que ela tem os mesmos direitos e as mesmas chances de evolução dentro dessa empresa. Logo, isso impacta automaticamente na sua remuneração, porque ainda pelo baixo estudo, pelo comprometimento escolar, as vagas preenchidas por esse público, elas são as vagas já de baixa remuneração. Então, é através da qualificação, através da educação, né, que vai partir da própria pessoa com deficiência. Claro, a pessoa pode procurar se aprimorar, se capacitar e tudo mais dentro do possível. Mas a partir do momento que ela está dentro da organização, ela é um funcionário como qualquer outro. Então, ela passa pelos mesmos deveres e tem que gozar dos mesmos direitos, né? Então, eu acredito que seja isso, Armando, o mais importante. E a inclusão, então, a gente está vendo que ela, na verdade, agrega muita coisa. E se a gente for falar só sobre a remuneração, a gente estaria falando de uma forma muito particular e muito parcial. Na verdade, ela engloba a parte ligada à educação, a parte educacional, como tem sido, porque as pessoas não competem de forma igual, porque não têm muitas vezes o mesmo preparo. E não por deficiência do deficiente, mas muitas vezes por deficiência do Estado, que não deu as mesmas condições de os deficientes poderem chegar ao mesmo conhecimento em igualdade de condições com os convencionais. Aí eu diria que a entrada no mercado de trabalho seria para e passo. E aí o deficiente teria que ter exatamente a mesma remuneração, ou teria direito à mesma remuneração dos convencionais. É isso aí, é muita coisa para a gente ter que avançar, mas a gente tem que ter esse olhar global, porque senão a gente não vai entender esse aspecto aí e de repente fica fácil dizer que faltou capacidade para o deficiente. Realmente pode ter faltado, agora o porquê faltou? Exatamente. Esse é o ponto X. Exatamente. E aí precisamos avançar, e vamos avançar, vamos avançar. Isso. Aí vocês viram que o tema ia se estender muito mais, e agora a gente está aqui a 12 minutos do final. Temos, desculpa a minha falha, o horário eleitoral vai entrar ao meio-dia, então um pouquinho antes a gente vai terminar o nosso programa. Mas, então, eu vou fazer a última pergunta, e para depois fazer umas considerações finais e a Kelly deixar seu telefone, enfim. Então, a última pergunta, nessa pincelada que a gente deu sobre o tema, que vamos ter que retomar, sem dúvida, se Deus quiser, avançando né? na causa. Quais são as alternativas, aqui vem um dos pontos chaves, para se reverter um quadro desses? Bom, eu acho que uma das primeiras alternativas é a adaptação dos locais de trabalho. A gente falou bastante disso, né? Conseguiu abordar bastante coisa. Mas eu queria colocar a ideia também das pessoas entenderem a perspectiva a qual estão olhando e dando uma importância muito forte, muito grande. Na verdade, a ideia é a percepção de que quando você acredita que você tem que tirar a pessoa porque uma escadaria, né, ela não pode enfrentar uma escadaria, ao invés de bolar, inventar, criar, que isso é função dos nossos órgãos públicos, né? Alternativas, você está coisificando a pessoa, você está tornando a pessoa coisa e está tornando a coisa uma pessoa. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque se eu mudo uma escada para uma rampa, todos vão poder usar. Então, quer dizer, não vai faltar nada para ninguém. Ninguém vai entrar em sofrimento. Muito pelo contrário. As pessoas vão ser incluídas. As pessoas vão poder se relacionar. As pessoas vão poder ser pessoas. Agora, o olhar estatal, olhar com um olhar de coisificação para a pessoa com deficiência, é um crime até. Então a gente tem que ficar atento, porque essa conversão de percepção, ela é possível e ela é necessária. Porque senão a gente pode cometer o absurdo de achar que pelo fato
deste cadeirante que foi procurar emprego no segundo, terceiro andar de uma empresa, ele não acessar esse terceiro andar, o problema está com ele. É uma deficiência a mais que ele tem, fora aquela que ele já carrega de ser um cadeirante, ele tem essa outra deficiência dele não conseguir subir a escada. E aí realmente fica difícil. Aí eu diria que é o final dos tempos. É o final dos tempos quando você culpa duas vezes a pessoa. Exatamente, que já tem duplamente culpabilizada pelo que você não fez. Exatamente. Né? E o que ela possui. Como se ela tivesse alguma opção. Fala, então você faz a escada, você cadeirante, faça uma escada para chegar aqui. Será que é isso que está subentendido com essa colocação? Então a gente encontra várias charges ali no Google, clicando, que explicam isso e usando o humor para aliviar as tensões, porque na verdade alguém que tem essa visão está muito desfocado da realidade, do que precisa ser feito, que na verdade não é tanto. Se a gente for ver, realmente são acessos. Né? Se você facilita, como você falou, o acesso para um cadeirante, você vai facilitar para um jovem, você vai facilitar para um idoso, para um obeso, para qualquer pessoa que tenha uma dificuldade, que teve um acidente e está de muleta. Então você facilita para um público muito maior. Então não é só olhar para o cadeirante vai me dar um trabalho. Não, não é o cadeirante, no caso específico, né? E assim como também você facilitar o acesso para as outras deficiências, você está integralizando, você está tornando um mundo muito mais igual. Então a gente sempre volta à principal barreira, que é a atitudinal, que tem a ver com a consciência, e que existem leis, no passado não existiam, e hoje existem todas elas, que a pessoa não precisa percorrer todas elas para entender o que é lógico se fazer. É só usar o bom senso e falar, puxa, como se faz justiça? As leis são feitas para isso. Exatamente. Para se fazer justiça a esse público. Uhum. Então, pode completar. Eu só queria completar falando da adoção de esquemas flexíveis de trabalho, que é algo que pode causar, muitas vezes, dentro da organização, um mal-estar entre os funcionários, porque esse funcionário com deficiência, ele entenda-se que ele trabalhe menos por ele ter uma carga menor de trabalho ou coisa parecida, que acontece muito e pode remeter à exclusão novamente desse funcionário dentro da empresa. A ideia é que a gente é englobado, a gente é respaldado pelas leis de trabalho. As leis de trabalho, elas protegem as nossas capacidades físicas, intelectuais, emocionais, protege-nos do sofrimento, inclusive do excesso de carga de trabalho. Por isso nós temos cargas de trabalho, temos, dependendo da função, 4, 6, 8, 12 turnos, né, de trabalho. Nós temos. Isso, de uma certa forma, as pessoas tentam adaptar a pessoa com deficiência sem ter a real é uma estimativa, mas a real, porque são vários tipos de deficiência, né? Precisaria estudo, precisaria empenho, precisaria vontade, né? Para a gente conseguir fazer esses dados, montar esses dados, apresentar esses dados, mas é a estimativa de tempo de trabalho da pessoa com deficiência. Então, muitas vezes, as pessoas entendem que esse trabalhador ele está trabalhando menos. Mas, olhando pelo olhar das nossas leis trabalhistas, esse funcionário está sendo respeitado tanto quanto você. Se a sua jornada de trabalho é 8 horas, é porque, além disso, pode te causar sofrimento. E, para o deficiente, a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Se ele está trabalhando X horas, é porque mais horas pode levá-lo ao sofrimento. Então, eu acho que essa compreensão dentro das organizações é muito importante. Tanto quanto tentar desumanizar a pessoa com deficiência, levando para além dos seus limites. Então, um exemplo muito claro é uma pessoa com surdez, né, com baixa audição, ela ser colocada para... É sabido que prejudica atender telefone, né? Atender o telefone prejudica ele mesmo, prejudica o aparelho, né? Então, isso é sabido das limitações.
e você colocá-lo para executar essa função como uma pessoa que não tem fluidez, é levá-lo ao sofrimento. E os impactos é muito grande. E, novamente, essa pessoa fica à mercê porque não tem para onde correr, não tem para onde denunciar. E ela precisa do emprego. Então, a gente olhar para isso de uma maneira funcional faz com que a gente respeite os direitos e entenda que é os mesmos direitos que nós temos. Ou seja, respeitemos a Constituição no quesito igualdade. Tratar os iguais não de forma igual, mas de forma equânime. A palavra é essa. Ou seja, verificando a possibilidade de um prejuízo para uma pessoa com deficiência poder executar no mesmo tom, na mesma carga horária, algo que a vai prejudicar. Então, na verdade, equidade, usando uma palavra mais comum, bom senso, na qual todas as nossas leis deveriam ser baseadas. Eu costumo dizer assim, quando uma lei ela não obedece o bom senso, eu acho que a gente tem que mudar a lei, porque se a gente mudar o bom senso, é o que a gente muitas vezes está assistindo. A gente está assistindo a injustiça sendo implantada nos países, enfim, nos locais onde as leis existem. Então a nossa justiça, ela pede essa equanimidade, essa igualdade em consideração às diferenças dos diferentes. Exatamente. Então aí a gente vai viver uma sociedade mais justa quando a gente tiver essa bendita palavra mais simples chamada bom senso. É isso aí, Kelly. Estamos chegando no final do nosso programa, falta 2 minutinhos e eu queria deixar então as últimas palavras para você dar o teu contato, enfim, falar um pouco sobre o teu trabalho como palestrante e como que as pessoas podem entrar em contato com você, se tiver interesse, para você desenvolver esse trabalho tanto na empresa como em grupos sociais, enfim. É muito importante, né, por último, a desconstrução dos gestores, né, falando de empregabilidade, e é através exatamente disso, da procura por profissionais experientes, habilitados, que possam entender o processo, tanto de resistência da cultura organizacional, quanto da adaptação da pessoa com deficiência. Isso é muito importante porque isso a gente conduz, é natural existir um conflito, porque existe uma resistência, mas com o trabalho adequado a gente consegue ir permeando esse diálogo, essa conversa, essa apresentação, na verdade, né? Porque as pessoas com deficiência passaram por muito tempo de exclusão, então para muitas pessoas é ainda um momento de apresentação, inclusive dentro da organização, e acompanhar esse processo até conseguir a inclusão, que vai ser de maior importância para a empresa. Então, vou passar meu Instagram, é @KellyPsicóloga, e o meu telefone é o 11 9373 31 1639. Me desculpa que eu tô sem óculos. Mas eu acho que é isso. Valeu, Kelly. Estamos nos despedindo agora no horário eleitoral, entrando na semana que vem estaremos de volta nesse novo horário, 11 horas, Inclusão em Pauta. Um abraço, bom final de semana. Lá em cima, já viu? Sim.